Amém! Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Você já cumprimentou essa pessoa que está aí perto de você? Estenda a mão para ela e fala assim, que Deus te abençoe. Então, isso. Amém. Pode sentar no seu lugar, fique à vontade. É um prazer estarmos na casa de Deus. É muito bom poder estar na igreja, amém? Para nós que vivemos dias de incerteza, todo domingo, todo sábado, toda quarta, toda sexta, todo dia que a gente pode se reunir, nós devemos valorizar e nos empenhar. Entendendo que a gente sai da nossa casa para cultuar quem? A Deus. E essa reverência, esse entendimento, a gente precisa ter no nosso coração. Amém? Eu queria dar para vocês aqui primeiro alguns avisos. O primeiro aviso é que semana que vem é o quê? O que é semana que vem? Santa Ceia. Um memorial que nós temos que ter, né? Algo que, uma instrução que nós temos, que é bíblica, que nós fazemos em memória de quem? De Deus. Em memória de Jesus, por causa daquilo que Ele fez na cruz por nós. Amém? Então, nós precisamos estar juntos. Não esquece. E na oportunidade, nós vamos começar uma nova série de mensagens nesse mês de agosto, onde nós vamos falar sobre o novo normal. Como que vai ser as nossas vidas, a igreja, a sociedade, as famílias, depois desse acontecimento histórico que é uma pandemia. Você tem noção que daqui a 10 anos, 15 anos, o seu filho vai olhar para você e vai perguntar como que foi? Pode ser que você seja motivo de trabalho de escola. Seu filho vai te entrevistar, fala assim, pai, como é que foi quando aconteceu aquela pandemia lá em 2020? Tira muita foto de máscara, tá? Que aí você fala, qual é o meu filho? Eu vi um vídeo esses dias que eu falei, gente, misericórdia, que Deus nos livre disso. No canal Desconfinados, é um canal, o cara é evangélico, mas ele faz umas paródias, ele é muito zoador, o Jonathan Nemer. E ele gravou um vídeo falando, daqui 20 anos, ele com a esposa dele sentado com os meninos e os meninos entrevistando ele. E os meninos falavam assim, pai, é verdade que existia um lugar onde a gente ia para comprar as coisas pessoalmente, de verdade, assim, pessoalmente? Pai, é verdade que as pessoas se abraçavam e se reuniam? Fazendo uma brincadeira de o que pode acontecer com a sociedade depois dessa pandemia, né? Então, assim, nós vamos juntos falar, vão ser 4 domingos, onde nós vamos falar sobre o novo normal. Amém? E no último final de semana de setembro, que seria o nosso acampamento, infelizmente, por causa dessa pandemia, nós não vamos poder ter. Nós vamos fazer aqui na igreja, na sexta, no sábado e no domingo, uma conferência que vai se chamar Incendiados. Nós vamos ficar 3 dias imersos. Gente, vai ser céu na terra. O que Deus já tem ministrado no nosso coração, em nós, é algo assim, fantástico. E nós vamos estar aqui na sexta, no sábado e no domingo, buscando a Deus. É o tempo que nós estaríamos acampados junto em um sítio, mas por não poder, nós vamos estar aqui na igreja, como graças a Deus nós temos essa possibilidade. Isso é, né? Se Jesus não voltar nesse meio do caminho, se Ele voltar, a gente acampa lá no céu. Se não, nós vamos estar aqui juntos, adorando a Deus, pegando fogo no sentido literal da palavra mesmo. Nós vamos buscar a Deus de uma maneira diferente. Alguma coisa em nós vai mudar. Amém? Nós vamos ser cheios para viver esse novo normal e aguardar com fidelidade a volta de Jesus. Então fala com seu irmão assim, você não pode perder.
Nós vamos falar mais sobre isso, mas vai ser no último final de semana de setembro. Amém? Então, esses eram os avisos. Abra sua Bíblia lá em Salmos, capítulo 19, nós vamos ler o versículo 12. Salmos 19, 12. O tema da nossa mensagem hoje é Deus me livre. Quem sabe o resto? Ah, mas vocês estão inteligentes. Deus me livre, mas quem me dera. Quem nunca ouviu isso ou disse isso algum dia, né não? Vamos ler juntos? Quem pode discernir os próprios erros? Pode voltar, passou. Isso. Absolve-me dos que desconheço. Vamos ler mais uma vez, só o 12. Quem pode discernir os próprios erros? É uma pergunta. Absolve-me dos que desconheço. Feche seu olho aí, Pai, fala conosco. Não o que queremos, mas o que precisamos. Que a nossa mente agora, o nosso coração seja uma terra fértil. E que o Senhor fique à vontade para falar conosco em nome de Jesus. Amém. Esse salmo aqui é um salmo peculiar. Nós terminamos agora, algumas pessoas terminaram a segunda leitura bíblica em 100 dias. Tem pessoas que já leram a Bíblia 2 vezes esse ano. Glória a Deus. É um ano diferente. Semana que vem nós vamos lançar de novo mais um link. Se você ainda não leu, depois de repente você pensa assim, meu Deus, não vai dar tempo de eu ler a Bíblia. Dá tempo ainda. Se você quiser, você pode ingressar nessa com a gente, que nós vamos começar de novo. Agora, se você já está lendo, ou se você leu em 100 dias, mas não consegue aguentar de novo, eu quero só te aconselhar uma coisa. Não pare de ler a Bíblia. Leia pelo menos um capítulo por dia. Amém? Mas voltando. Nessa leitura de 100 dias, eu vi alguns textos que me pareceram diferentes, porque a Bíblia ela é maravilhosa, porque quanto mais a gente lê, parece que o nosso entendimento, a nossa mente se abre em um lugar diferente. E eu, lendo isso, o livro de Salmos, nessa leitura, tiveram alguns livros que chamaram mais a minha atenção. Foi Jeremias, que eu até brinquei, a gente chama o Marquinhos de Jeremias, né, de profeta Jeremias, né, Marquinhos? Pastor Marquinhos, porque ele, né, com a graça que Deus tem dado ele, raramente ele não chorar em uma mensagem. E Jeremias era um cara, gente, a gente brinca que ele era o profeta chorão, muita gente fala isso, porque ele escreveu um livro, só o nome do livro é Lamentações. Mas quando você vai ler, o cara sofreu tanto, tinha motivo para ele chorar e lamentar. E ele sofreu por causa do povo que dava muito trabalho. Às vezes você, discipulador, olha e fala assim, não, meu discípulo dá trabalho. Eita, aquela nação deu muito mais. Então, ele teve que passar por coisas difíceis. E os livros que mais chamaram a minha atenção dessa vez foi Jeremias e Salmos. Como em Salmos nós encontramos versículos e textos que batem exatamente com a gente, muitas vezes a gente não observa isso. E esse versículo me chamou a atenção porque o salmista faz uma pergunta. Deixa o texto para mim aqui mais um pouquinho, Alisson, por favor. Coloca o texto de novo. Ele faz uma pergunta e eu acredito que para ele mesmo, em um momento de pensamento, ele pergunta quem pode, com todo o conhecimento e ciência que o ser humano tem, que é toda a capacidade que nós temos, quem pode discernir os próprios erros? Ou seja, quem se conhece de uma maneira tão profunda, de uma maneira tão intensa, que pode reconhecer os seus próprios erros, todos os seus erros. Na dúvida, o que ele faz? Me perdoa, Deus, pelos erros que eu desconheço.
Não sei se você já orou assim, mas eu já vi gente orando. Deus, me perdoa pelos meus erros, que eu sei e o que eu não sei. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje para um lugar onde nós precisamos mudar a nossa mente, que é um lugar onde nós precisamos nos desafiar a nos conhecer a um ponto de mudar completamente. Esse jargão, essa frase que foi título de muitos memes na internet, fala sobre coisas que com a boca a gente não quer, mas por dentro a gente quer. É ou não é? A gente vê a galera namorando e quem não está namorando fala o quê? Deus me livre. Para de olhar para o Léo, Juninho. Ai, eu te amo, Léo. Deus me livre. Mas por dentro está como? Ai, eu queria um namorado. Sabe, aquele dessa água eu não beberei. Eu falei que eu quero gravar esse negócio. Eu falava de todo jeito, eu não namoro amigo. De jeito nenhum. Aí o que eu fiz? Eu não bebi a água, nadei no oceano, né? Fui lá e casei com o amigo. Às vezes a gente tem atitudes assim. A gente fala coisas, misericórdia, Deus me livre. Mas por dentro a gente tem lugares em nós que nós precisamos começar a discernir para mudar. A gente precisa entender, nós só vamos mudar em áreas das nossas vidas que a gente reconhecer que a gente é falho. Enquanto não houver esse reconhecimento, não haverá mudança. E às vezes a gente age assim com as pessoas, a gente olha para o próximo, para o erro do outro. Irmãos, humanamente nós temos uma tendência a identificar sempre o erro do outro. É o Deus me livre. O nosso erro é igual mau hálito. Quem tem não sente. Quem que sente? O outro. O nosso orgulho, melhor dizendo, é igual mau hálito. Nós, por orgulho, nós achamos que a gente é maravilhoso, a gente é top, a gente é aquele que faz e acontece. Mas o outro não. Mas por quê? A gente não consegue ver nossas próprias falhas. É igual feijão no dente. A gente vê o feijão no dente do outro. Mas às vezes a gente está com o feijão no dente rindo para todo mundo, achando maravilhoso. Porque a gente não consegue, nós temos dificuldade de identificar os nossos próprios erros. A gente vive a vida nesse nível, Deus me livre. E o erro do outro tem um peso muito maior na balança nossa, porque nós temos uma balança própria também, do que os nossos próprios erros. E hoje eu quero levar você a entender que é necessário haver uma mudança de mente. A conversão genuína, ela acontece quando eu identifico que eu sou pecador e eu preciso da graça de Deus. Se eu não me ver numa condição de pecador, eu não mudo. É verdade ou não é? Você está aqui porque você se achou maravilhoso, bom e que não precisava de ninguém? Não, foi porque no momento da sua vida você viu, não, eu sou falho, eu sou pecador. Eu preciso de mudar a minha vida. E onde nós encontramos essa mudança? Em Jesus. Em Jesus. Biblicamente, a gente vai ver que isso é tão real que Jesus falou sobre isso. Sobre a nossa tendência natural de enxergar com mais gravidade o erro do outro e não enxergar o nosso próprio erro. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler os versículos do 3 ao 5. Jesus deu um sermão chamado Sermão do Monte. Ele falou vários pontos, aspectos de vida, e ele chegou nesse assunto que eu vou falar com você aí.
que Jesus disse? Porque reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Quero que você entenda esse versículo comigo aqui. É uma situação onde tem duas pessoas. Uma pessoa com um argueiro que é um cisco, uma verpa no olho. A gente vai trazer para uma situação. Isso aqui é uma forma que Jesus encontrou das pessoas entenderem. Tem uma pessoa com um problema. E tem outra pessoa que quer ajudar essa pessoa a resolver o problema dela. Ela está numa situação de pecado, por exemplo, uma situação difícil. Jesus estava falando assim, como que você pode ajudar o irmão na dificuldade dele, que de repente é pequena, se você não consegue olhar para você e ver a situação em que você está? Eu acredito aqui que é muito, a gente sempre levou esse versículo muito naquele lugar assim, você fala do meu pecado, mas você está numa situação de pecado maior ainda. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi assim, pessoa falando assim, não, o irmão estava falando do cisco do irmão, mas olha a trave que está no olho dele. Mas aqui fala muito mais da eficiência da ajuda a uma pessoa, quando eu primeiro me preocupo em olhar para mim. Porque tem muita gente tentando ajudar o outro, mas não consegue olhar para ele mesmo. Ele está preso em uma situação, ele está preso numa situação de pecado, tentando tirar um cisco do olho do outro, tentando ajudar o outro. E não é uma situação onde ele esteja enganado, é uma situação onde ele está preso. Então, é uma questão bíblica. Outro lugar que nós vamos ver em 2 Samuel 12, olha como nós temos a tendência de olhar para o erro do outro do que para o nosso. Nós vamos ver uma história onde o profeta Natã, ele chega para fazer o quê? Corrigir Davi. Davi tinha adulterado com uma mulher e ele tinha matado o marido dessa mulher. É um negócio sério? Muito. Só que ele era rei, então ele tentou encobrir o erro dele, fazendo um erro muito maior. Para que o profeta, para que Davi, o rei Davi, entendesse o tamanho do erro que ele fez, o que o profeta Natã fez? Eu não sei se por uma questão intencional, eu acredito que seja guiado por Deus. O que ele fez? Ele conta uma história para Davi, mas ele fala de outra pessoa. Ele não chega lá e fala assim, Davi, você fez isso, isso, isso e isso. Por quê? Porque ele sabia que Davi não ia conseguir ter a dimensão da gravidade do que ele fez se fosse falar dele próprio. Aí ele chega para ele, conta uma história, e quando Davi ouve aquela história, o que ele faz? Traz ele, porque eu vou matar. Quando ele termina de falar, o que o profeta fala com ele? Essa história é sobre você. Imagina a cara de Davi na hora. Nós precisamos ter um entendimento. Primeiro, ponto número 1, que eu quero que você entenda. O nosso problema não é enxergar as falhas, é não conseguir ver as nossas falhas. O nosso problema é nós ficarmos só pegos no Deus me livre. É só conseguir enxergar o outro, e não conseguir enxergar a gente. Não conseguir nos ver. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos do 1 ao 3. Vamos ler?
Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as escapará do juízo de Deus? O que é cair num lugar de julgamento? É um lugar de dar sentença para alguém por algo que ela fez. Às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo, passando uma situação difícil, a gente tem a cara de pau de virar e falar assim, mas também merece, mereceu, procurou com as próprias mãos, agora aguenta as consequências. Espera aí, quem te deu esse lugar para julgar? Que condições que nós temos de julgar alguém? Preste atenção, o Evangelho deixou todo mundo no mesmo nível, a Bíblia é clara, todos pecaram. Não tem ninguém, por mais espiritual que seja, que não tem na sua natureza o pecado. Todos os que nasceram, passaram nessa terra, já morreram, ou a geração que ainda virá, já nasce sob a condenação de ser pecador. Se nós não tivéssemos Jesus, irmãos, não ia ter como. Todos precisamos de Jesus. Então preste atenção. O problema nosso é evidenciar muito mais o erro dos outros do que nós. Tem uma frase que eu ouvi de um pastor um dia que eu achei fantástica. Nós temos muito mais do que nós merecemos. Muito mais. Se Jesus tivesse proporcionado para nós só a salvação, a gente já deveria ser muito grato, mas junto com isso Ele nos dá ainda vida em abundância. O melhor dessa terra é separado para nós. A Bíblia diz que nós somos geração eleita, uma raça de pessoas separadas. O olhar de Deus sobre nós, que somos filhos dele, é diferente. Nós temos um pai. Éramos órfãos. O nosso andar nessa terra é diferente. A Bíblia diz que nós temos dentro de nós o reino de Deus e nós temos a missão de implantá-lo nessa terra. Nós ainda de quebra somos contratados por Deus para um trabalho, uma missão. Nós temos uma causa de vida, algo para a gente viver aqui. Nós não vamos só passar por essa terra, nascer, morrer e pronto. Não, nós vamos deixar um legado. Há dentro de nós um poder para transformar vidas. Vidas. Definir destinos através do que nós carregamos. Mas presta atenção, não é por quem você é, mas por quem ou pelo que você carrega dentro de você. Jesus mora dentro de você. Nós não podemos cair num lugar de julgar as pessoas. De ficar, Deus me livre de fazer isso. Mas sabe, lá no íntimo, o seu desejo é fazer, você de repente até faz. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2 que eu quero falar com vocês. Muitas vezes, por estarmos nesse lugar de julgamento, nós caímos em um lugar de orgulho e de justiça própria. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler muito a Bíblia.
capítulo 18. Nós vamos ler uma parábola, gente, que ela é fantástica. Do 9 ao 18. Do 9 ao 18, não, do 9 ao 14. Vamos lá. Jesus contou uma parábola aqui, e essa parábola ela era destinada para um grupo certo de pessoas. Olha o que a palavra diz. Contou também essa parábola a uns que confiam em si mesmo, considerando-se justos e desprezando os outros. Então entenda, essa parábola ela tem pessoas para que ela foi dita. Ela foi dita para pessoas que confiam em si e por isso desprezam as outras pessoas. Ou seja, ela foi escrita para pessoas que acham que elas são melhores do que outras pessoas. Olha o que ele disse. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. Primeiro eu quero que você entenda quem que era um fariseu. Ele era devoto, né, do judaísmo. Ele era aplicado no conhecimento da lei. Ele era um religioso. Sabe quando alguém, você já ouviu essa expressão? Ciclano é devoto. É por quê? Porque ela se aplica naquilo. Então, o fariseu, ele era religioso, tá? E vamos continuar lendo aí, a gente vai lendo e comentando. O fariseu, ou seja, o religioso, estando em pé, orava consigo mesmo dessa maneira. Olha a oração desse homem, não sei nem se isso aqui é oração. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Imagina você estar sentado do lado de alguém e a pessoa começar a orar assim: ó Deus, obrigada porque eu não sou como essa pessoa do meu lado, pecadora. Ia ser legal ouvir essa oração, gente? Foi essa oração que ele fez. Vamos continuar o texto. Olha o que ele fala para Deus. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, agora eu quero que você olhe para mim para você entender o que ele é um publicano. O publicano era um coletor de impostos. Ele era, na Bíblia, quando Jesus queria falar de pessoas que pecavam muito, ele usava dois exemplos. Os publicanos e as meretrizes ou prostitutas, porque eles eram a escória da sociedade, as pessoas tinham preconceito com eles, porque o publicano, para ele ter lucro, ele colhia impostos para dar para o governo, mas para ele lucrar, o que ele tinha que fazer? Ele cobrava a mais, ele roubava. Aí o publicano, esse ladrão, a escória da sociedade, ele fala o seguinte, a Bíblia vai falar sobre ele o seguinte: o publicano, porém, estando em pé, de longe mesmo queria erguer os olhos ao céu, ou seja, ele estava de cabeça baixa, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo exalta, será humilhado, e qualquer que se humilha, será exaltado. Olha para mim, se humilhar não é se enxergar pior. Deus também não quer que você tenha uma síndrome de patinho feio, que é horrível, você chegar perto de uma pessoa e falar: ah, mas eu não consigo. Ai, mas é muito difícil. Ah, mas eu sofro. Ah, eu sou o menor na casa do meu pai. Não. Você é uma pessoa capaz, dotada de talentos, de habilidades dadas por Deus. A questão da humilhação é se humilhar diante de quem? De Deus. Reconhecer quem você é. Nessa história, Jesus deixa claro
que alguém que sabia tanto da lei, que tinha tanto conhecimento, usava esse conhecimento para achar que ele era melhor que o outro que falhava. Mas olha o que Jesus disse: quem foi justificado? O pecador. A escória, aquele que era visto com maus olhos pelos outros. Muitas vezes a gente pode cair nesse lugar de que por fazermos algumas coisas para Deus, porque o fariseu disse isso, eu jejuo 2 vezes. Sabe o que ler a Bíblia pela segunda vez me fez entender? Que eu sou pecadora demais e que eu preciso melhorar muito. Não é pelo que eu faça, eu jejuo. Tem pessoas que falam, eu jejuo tantas horas por dia. Eu oro tantas horas por dia. Está errado se isso não produzir em você um coração humilde e manso igual o de Jesus. Você está fazendo alguma coisa errada. De repente você está achando que está orando igual esse fariseu aqui fez. E você está falando de si mesmo para você mesmo. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e exalta os humildes. Vamos caminhar. Terceiro ponto. Eu quero deixar mais 3 versículos para você ler. Isaías 64:6 fala da nossa justiça própria, que diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. O que é justiça própria? Eu achar que eu sou justificado pelo que eu faço, pelo que eu sou, e não por quem Deus é. Depois eu quero que você leia lá, Filipenses 2:3. Vamos ler juntos, coloca aí para nós, o Alisson. Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Entenda. O princípio de orgulho é achar que o outro é pior do que você. Olha como a Bíblia é. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, ela é igual a esse fariseu. Ela olha para ela e ela acha que ela é melhor que o outro. Qual que é o princípio da humildade? Olhar para o outro e achar ele superior a você. Olha para essa pessoa aí perto de você. Ela é mais importante do que você. Não! Mas eu aprendi que eu tenho que amar o outro como eu me amo. Mas você tem que considerar os outros superiores a você. Você precisa servir as outras pessoas. A dificuldade do outro tem que ser um motivo para você ajudá-lo e não você condená-lo. Quer ter um coração humilde? Faça esse exercício. Saia daqui hoje, olhe para as pessoas e enxergue qualquer pessoa. Da criancinha menorzinha, do bebê ao mais velho. Do gerente ao empregado. Das pessoas que prestam os serviços em mais alto aos mais humildes. Enxergue eles maior do que você. Porque é assim que a Bíblia nos ensina. Só assim o nosso coração ele é guardado do orgulho. Agora o ponto 3. Como que eu posso ser livre das minhas falhas? Ou como eu posso, melhor dizendo, enxergar as minhas falhas com clareza? E assumir. Primeira coisa que eu preciso que você entenda. Deus só transforma áreas na nossa vida em que nós conseguimos reconhecer que estamos em pecado. O salmista pediu perdão por pecados que ele não conhecia. Presta atenção. Isso não tem como. A nossa oração deve ser: Deus, me revela, me mostra para que eu mude. De repente você está olhando para mim aqui e já tem áreas na sua vida que Deus já tem falado com você há muito tempo
para você se arrepender e mudar o curso dessa história. E você tem caído em um lugar de desculpa, olhando para a sua fraqueza natural, e você não sai desse buraco. E você coloca nos outros a responsabilidade. Olha para mim, sai desse lugar. A Bíblia diz que Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados. O problema já está resolvido. Nós é que precisamos nos mover em direção à mudança. Preste atenção, não existe transformação se não houver reconhecimento. Não tem como. Não sei se você já caiu numa condição de falar com a pessoa sobre uma coisa que ela está fazendo errada, e ela nunca, não entende. Aí um dia ela entende, olha para você e fala, entendi. Vou falar do Maicon. As esposas que estão aqui, a gente fala das coisas erradas que eles fazem ou não? A gente fala. Mas muitas vezes a pessoa não muda por quê? Porque ela não consegue reconhecer que aquilo que ela está fazendo é errado. Não consegue. A linguagem de amor minha, mas do Michael é diferente. A linguagem de amor do Michael, nós entendemos que é serviço. Eu gosto que faça as coisas para ele. Principalmente comida. A minha é tempo de qualidade. Eu falei com o Michael, esse final de semana, amigas minhas, 3 amigas minhas, vieram antes e comemoraram comigo meu aniversário antecipado. E para mim, eu falei com o Michael, amor, se elas só tivessem vindo e ficado comigo, já era assim, maravilhoso. E às vezes eu e ele caímos em um lugar, por causa dessa diferença. Eu quero tempo. Mas às vezes ele não consegue entender isso, por causa da diferença da linguagem. E às vezes eu caio no lugar de falar, porque eu falo, viu? Tá? Falar, e ele olhar para mim, eu falei, gente, ele entrou na caixa do nada, eu tenho certeza, agora. Ele está olhando para mim, mas ele não está me ouvindo. Vou contar para vocês, esposos, os homens fazem isso. Principalmente quando você vai falar de assunto difícil. Eles entram dentro da caixa do nada, ele está olhando para a sua cara, mas ele não está ouvindo nada do que você está falando. Até que eu e o Michael vivemos uma situação, uma dificuldade no nosso casamento por causa disso. Porque eu querer que ele anda comigo, eu querer que ele esteja comigo, e ele não conseguir enxergar isso como importante. A gente viveu um momento do nosso casamento, irmãos, muito complicado, mas graças a Deus a gente tinha pessoas para nos aconselhar, para orar conosco, que ele conseguiu perceber. Aí quando a gente entendeu, houve arrependimento e tudo mudou. Mas até haver esse entendimento, ou melhor, enquanto não houve esse entendimento, não houve mudança. Então não houve arrependimento, porque o que nos muda, é o arrependimento genuíno, não é o remorso. Não é fazer uma coisa errada e falar assim, que eu estou tão com remorso. Não, é arrependimento. Entenda, enquanto você não reconhecer suas falhas em qualquer lugar, não há mudança. Amém? O que nós precisamos fazer para enxergar nossas falhas? Reconhecer que somos limitados e cultivar um espírito ensinável. Nós somos filhos e como filhos nós precisamos ser ensináveis. Quando alguém chegar perto de você para falar assim, olha, eu queria te dar um conselho. Você está fazendo isso aqui errado. Eu posso te ajudar? Tem gente que fala assim, peraí, quem é você na fila do pão para falar comigo? Eu jejuo e oro e prego,
Não, mas eu estou te falando, essa dificuldade que você está tendo nessa área é por causa de... Não! Presta atenção. Tenha um coração ensinável. Ouça qualquer pessoa que quiser te dar um conselho. Olha o que a Bíblia vai falar lá em Provérbios 13, 18. Abre aí para nós, coloca aí para nós. Provérbios 13, 18. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Quem ama ser disciplinado, nós devemos amar. Quando alguém consegue ver uma falha em nós, que provavelmente nós não estamos vendo, e essa pessoa, por amor, nos chama e fala assim, você consegue ser melhor. Quem ama ser disciplinado, cresce, é honrado. Agora, quem já levanta a crista e já acha que é tão bom o suficiente que não tem que ouvir repreensão de ninguém, sinto muito, mas o seu destino não é legal. Pobreza e vergonha. Abre para nós aí também, em Provérbios 19 e 20. Pula aí um pouquinho. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Ouça conselhos. Ontem eu falei com os adolescentes, a nossa geração não ouve mais. Desde que criaram um aparelho chamado fone de ouvido, as pessoas não escutam mais. Principalmente se estiver jogando Free Fire. Tinha que zoar, não tem jeito. Mas a gente sai na rua, as pessoas de bicicleta estão andando como? Quando não estão assim no telefone, ó. Gente, eu acho fantástico quem anda de bicicleta e mexe no telefone ao mesmo tempo. E com fone. A pessoa está de fone, mexendo no celular, andando de bicicleta e quer ficar vivo. Hã? Escada no ombro? Não, aí tem que ser estudado mesmo. Tiago do céu, tem gente revelando aí. Não sei. Olha aí. Mas eu acho incrível. Esses dias eu vim aqui na igreja um dia de manhã, eu vim de bicicleta. E eu experimentei colocar um fone no ouvido. Irmãos, não deu certo. De repente eu estava andando, quando eu vi, ainda bem que era um bicicleteiro. Já estava em cima de mim, eu falei, meu Deus. Eu preciso andar com todos os meus sentidos funcionando. Senão dá errado. E às vezes com todos funcionando ainda dá errado. Quem consegue, as pessoas não ouvem mais. Então, às vezes a gente senta para conversar com alguém, ou ela está no celular, ou ela está igual eu disse, olhando para você, mas não está ouvindo o que você está dizendo. E as pessoas desprezam conselhos. Você quer ajudar a pessoa, e a pessoa simplesmente se fecha. Preste atenção, você quer crescer? Ouça conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos que há sabedoria. Não quer dizer que é para você sair contar a sua vida para todo mundo e ouvir a opinião de todo mundo e ir na cabeça de todo mundo, não. É você ter pessoas que caminham com você e te dão conselhos para te ajudar, porque nós precisamos. Todo mundo precisa ter alguém, ter pessoas para te aconselhar. Existem falhas em nós que nós mesmos não conseguimos enxergar. Teve um dia que eu mandei mensagem para algumas pessoas. Falei assim, olha, quero que você me mande... Eu não sei se eu pedi defeitos e qualidades, eu sei que o meu foco na mensagem era defeitos. Eu mandei para amigas, para pessoas que eu considero que a opinião deles são importantes. E eu quis testar. Teve gente que não me mandou a mensagem até hoje. Aí eu mandei a mensagem pedindo, porque o meu foco era identificar em mim falhas que de repente eu não conseguia. Tem aquelas velhas que a gente sabe, né? Mas tem umas que de repente o outro vê e você não vê. Estou com feijão no dente, não estou vendo, mas o outro está vendo feijão.
Aí eu mandei a mensagem, aí uma amiga minha, tem sempre aquela amiga que ela mandou mensagem para mim, tá assim, mandou as qualidades primeiro, esperta, né? Aí mandou os defeitos. Eu olhei e falei, gente, mas... Ela mandou para mim a minha dificuldade com o horário, que eu preciso melhorar, o Mike fala, né? E mandou para mim que eu sou mandona. Gente, mas eu li aquilo ali e falei, what? As qualidades, eu falei, sou eu. Óbvio. Mas na hora do defeito, eu falei, mandona? Aí eu chamei quem convive comigo, né? Porque quem melhor que alguém que convive com você? Eu falei, amor, eu sou mandona? Ele olhou para mim. Falei, não, então eu preciso me arrepender e melhorar. Eu não me via nessa condição. Por mais difícil que seja, a gente precisa ouvir. Falhas que de repente a gente está cometendo que nós não conseguimos enxergar. Chega perto de alguém que convive com você, com o coração aberto, hein? Porque tem esposa que vai perguntar para o marido e já espera. Mas eu faço isso porque você faz isso. Não. Com o coração aberto, pergunte para alguém algum ponto na sua vida que você precisa melhorar. Alguém que se importe com você e que te conheça. Esteja com o coração aberto. E você vai ver que tem coisas dentro de você que, de repente, você não está vendo, mas você faz. Eu não me considerava mandona, gente. Pensei, gente, eu tranquila, do jeito que eu sou, paz e amor. Mas nós precisamos melhorar, nós estamos em evolução. Eu estava nesse Deus me livre quem me dera. Deus me livre de quem é mandão. Não suporto pessoas assim. Ó quem era. Precisamos mudar. Posso te dar um conselho? Tenha pessoas para te aconselhar. E tenha um coração ensinável. Se alguém vier para você e falar, olha, você está fazendo errado. De repente, se você fizer assim, assim, vai ser melhor. Ouça, dê atenção e você vai ver mudanças em muitos lugares na sua vida. Amém? Então, vamos concluir aqui para a gente orar. Entenda uma coisa. Tem uma boa notícia para você. De repente você olha para mim e fala assim, não, mas eu tenho tantos lugares, tantas coisas pequenas dentro de mim que eu não consigo mudar, ou tem coisas que eu mesmo não sei, ou de repente eu caí nesse lugar de julgar as pessoas, de me achar melhor. Posso te dar uma boa notícia? Seu problema já está resolvido. Jesus resolveu tudo para nós. Olha como Ele é lindo. Você só precisa se chegar diante de Jesus, abrir o seu coração e se arrepender. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Que a gente não seja uma geração que aponta falhas, mas não consegue reconhecer as suas próprias falhas. Mas que nós possamos ser uma geração que, por reconhecer nossas falhas, ajuda o próximo a sair das dele. Por ter uma mudança na sua vida, você ajuda o próximo a sair. Pelo que Jesus fez, mesmo você sendo pecador, você sendo mau, Jesus te alcançou. Por isso, você alcança outras pessoas. Não porque você conhece, porque você sabe, porque você tem experiências, não. Pelo que Ele fez. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Só Jesus conhece o profundo do nosso coração. Existem lugares em nós, irmãos, que nós desconhecemos. O salmista disse aqui, me ajuda a discernir os meus erros.
por causa da dificuldade que nós temos de nos ver como nós somos de verdade, e pela facilidade que nós temos de enxergar o próximo. Que essa realidade mude em nós, que Jesus nos dê a consciência de nos enxergar como somos de verdade. Aqui, nesse lugar, estão pessoas que vão mudar esse mundo. A Bíblia nos garante que no nome de Jesus nós faríamos obras iguais e ainda maiores. A Bíblia também diz que se fossem registrar todos os milagres que Jesus fez, seria impossível. Então pensa o impacto que a sua vida tem nessa geração. O nome da nossa rede é Radicais Transformando Gerações. Nós cremos que a nossa vida tem poder para mudar não é só essa geração, mas a próxima que vai vir. E nós vamos entregar o bastão, esse bastão de viver uma vida radical, uma vida intensa para Jesus, com fidelidade para essa próxima geração que está vindo. Peça a Jesus aí no seu lugar, não olhe para mim. Peça a Jesus, diga: Jesus, eu quero me ver como eu sou de verdade. Me ajude a reconhecer o meu lugar de pecador falho. E me ajuda, Senhor. Me mostra pecados que estão ocultos no meu coração, para que eu me arrependa, para que eu saia desse lugar. De repente você está preso na pornografia, preso no engano. Você de repente está preso na mentira, preso na falsidade. Jesus quer te libertar hoje. Ele quer que você seja completamente livre, para que outras pessoas possam ser livres através do que Jesus tem feito em você. Fale: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Sozinho eu não consigo mais. Oh, Deus. Eu só sei. Oh, Jesus. Nós clamamos ao Senhor nessa noite. Você que está na sua casa também, de repente você nunca orou confessando a Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. A Bíblia diz, como eu disse aqui hoje, que porque nós pecamos, nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus para sermos salvos. A única forma de termos acesso a Deus é através de Jesus. A Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E
se você hoje está na sua casa ou está aqui, deseja fazer oração, confessando a Jesus como Salvador da sua alma, quero convidar você a levantar a sua mão no seu lugar. Ou você que tem andado longe dos caminhos de Jesus, tem vivido escravo do pecado, tem estado longe dos caminhos do Senhor, Jesus aguarda você de braços abertos. Quero convidar você que deseja orar, fazer essa oração aceitando a Jesus, que colocasse a sua mão à altura do seu coração. Tem alguém que quer confessar Jesus? Levanta a mão, deixa eu ver se tem alguém aqui. Amém? Dalila, está perto de você, quer confessar Jesus. Glória a Deus. Você que está na sua casa, feche os seus olhos aí com a mão à altura do seu coração. Você que deseja se reconciliar com Jesus, coloque a sua mão à altura do seu coração também. Feche os seus olhos e repita comigo com essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço nessa noite que eu sou pecador. Eu preciso do Senhor. Perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Eu faço hoje uma aliança com o Senhor de andar contigo todos os dias da minha vida. Eu reconheço que o Senhor é o único e o suficiente Salvador da minha alma. Você que estava longe de Jesus, diga comigo: Pai, eu que estava longe de Ti, reconheço que quebrei a minha aliança, me arrependo e humildemente eu venho te pedir, perdoa os meus pecados. Eu renovo hoje a minha aliança contigo e vou estar com o Senhor até o fim, em nome de Jesus. Igreja de Cristo, vamos celebrar o Senhor pelas vidas que receberam Jesus, pelos que se reconciliaram. Você pode dizer glória a Deus, aleluia, aleluia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém. Entenda uma coisa, essa mensagem não é para deixar você para baixo, pelo contrário, é para te motivar a ser melhor. É para que você olhe para você e entenda que por pior que a gente descubra que a gente é, tudo já foi resolvido na cruz. Nós só precisamos caminhar até essa cruz. Amém? Amém?